Fala galera do TendaCast, seja bem-vindo para mais uma entrevista do podcast que mais viraliza no estado do Espírito Santo. Gente, eu quero te agradecer, você telespectador, pela sua audiência. Muito obrigado. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar uma pessoa essa que é pastor, pessoa essa que é exímio pregador da palavra de Deus. Pastor Josué, é um prazer entrevistar o senhor. Pode ser, meu Deus amigo. em Cristo lhe Amém. abençoe. Pastor, a gente tem uma regra aqui no nosso estúdio, né, no podcast, de perguntar para a pessoa como que foi a experiência dela para chegar até o nosso estúdio. Maravilha. Foi uma bênção, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, no TendaCast. Deus abençoe. Meu amigo Davi, que foi o canal de Deus Glória para a nós Deus. estarmos aqui. Deus abençoe. E João Pedro, para mim é um prazer imenso. Foi muito bom. Saí de lá da Serra agora pela manhã. Foi bom para a gente estar aqui e deu tudo certo, graças Glória a Deus. Uau. Pastor, a gente tem uma outra regra aqui. De Maravilha. perguntar sempre o testemunho do nosso convidado. O senhor pode falar para o telespectador que está te vendo sobre um pouco do seu testemunho? Olha só, João Pedro, eu vim de uma família que já é evangélica, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, Sim, correto. minha irmã canta, meu irmão prega, então eu vim de uma família já estruturada espiritualmente. Sim. Minha esposa também prega, mandar um abraço para ela, Camille Glória a Reis, Deus. e minha filha que tá com um mês e pouquinho, quase fazendo Uau. 2 meses, Uau. Nathalie Reis. Um abraço, amor. Um abraço aí para a família. Pra nossa filha, tá bom? Pra minha sogra, pra minha mãe, pro meu pai, pastor Mário Moreira Santos, e minha mãe, Raquel dos Reis Santos. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos aí. E a nossa família é uma família evangélica, uma família... Temos igrejas lá, temos uma igreja lá no nosso bairro, Cidade de Pomar, e cresci num lar evangélico. Num O lar senhor cristão. cresceu num lar evangélico, né? Sim, num lar cristão. Correto. Num lar cristão. Sim. Pastor, vamos lá. O senhor falou que o senhor cresceu em lar Sim. evangélico, né? Em berço evangélico, assim Berço melhor evangélico. dizendo. O senhor acha que o crescimento em um berço evangélico é uma chave para o crescimento de uma pessoa? Olha, João Pedro, pergunta muito boa. Uau! Pergunta interessante. Isso aí é o que um telespectador aí que cresceu em berço evangélico quer ouvir. Pergunta muito boa. Escuta só. Tem gente que nasce em lugares que tem tudo para frutificar, Ó, já começou bem. mas não frutifica. Olha só. Tem gente que tem tudo para frutificar e não frutifica. Por quê? É a falta de interesse. A falta de interesse. A falta de interesse. Correto. Então, eu cresci em um lar cristão, um lar evangélico, e eu sempre tive interesse pela pregação, pelo exercício ministerial. Então, já desde novo, eu tinha interesse de pregar, tinha vontade de ler Bíblia, eu ia para o monte e minha mãe me ensinou e meu pai ter uma vida de oração, porque se tem uma coisa que um obreiro precisa é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Uma vida de oração. É necessário, né? Leonardo Ravenhill, que é um grande pregador do século XX, ele falou que a vida de oração do pregador é mais importante do que o pregador. Cara, isso é muito forte, pastor. Porque é a vida de oração do pregador que vai levar o pregador à excelência da pregação. Uau, uau, que aplicação. Então o pregador precisa ter uma vida de oração, uma vida de santificação. Então eu cresci em um lar de oração, de muita santificação, de muito jejum, e Deus nos levou para esse caminho da ministração da palavra. Entendi. Então o crescimento no berço evangélico, sim, foi uma influência para o senhor dar início ao seu chamado, né? Com certeza, com certeza. E eu conheço amigos, foi uma influência, mas eu conheço amigos também que não tinha pessoas também para influenciar e conseguiu romper, porque é o interesse. É um interesse. É o interesse. Sim. Se o camarada, se o obreiro não tiver interesse no ministério, ele não vai. Ele não vai. E isso é tão verdade que o obreiro precisa ter interesse de se dedicar no ministério, porque é o interesse, é o esforço, é a busca que vai fazer o obreiro se destacar e evoluir. Então o obreiro precisa ter interesse. Eu tinha uma mãe, um pai que era pastor, era missionário, mas também eu tinha um interesse, a vontade de dar continuidade naquilo que meu pai e minha mãe começou. Entendi. Precisamos ter interesse para romper no ministério.
Telespectador, tá aí a primeira chave, hein? Precisamos ter interesse pelo ministério. Uau. Pastor, que chave poderosa. É. Pastor, vamos lá. Qual que foi o seu primeiro encontro com Deus? A gente sabe que todo mundo tem um encontro com Deus, né? Não tem como, né? O Davi aqui tá de prova que não tem como Deus entregar um chamado para uma pessoa se não ter um encontro com ele. Qual que foi o seu primeiro encontro com Deus? Olha só. Eu vim de um lar, minha mãe orava muito, meu pai orava muito, e eu comecei a ter esse hábito de orar. E é interessante que Jó escreveu dizendo assim: o seu princípio será pequeno, mas o seu último estágio crescerá em extremo. Seu princípio será pequeno, mas seu último estágio crescerá extremo. Quando a gente começa pequeno. A gente começa com a vontade. Mas conforme você vai se desenvolvendo, se infiltrando naquilo que Deus tem para você, você vai crescendo espiritualmente. E eu tive muito encontro com Deus, muita experiência com Deus através da vida de oração. E a gente precisa orar. A oração nos leva à excelência do ministério. A Bíblia diz que a igreja orava. Pedro estava preso, a igreja orava. E a igreja estava orando. A igreja estava orando. O poder da oração, Davi, ela não abriu as portas da prisão. O poder da oração não abriu a porta da prisão. Não tirou Pedro para fora. Uau. Mas o poder da oração fez um anjo descer do céu. Fiz um anjo descer. O poder da oração não mexeu com coisas terrenas, mas fez Já algo tô entendendo. espiritual descer. Uau. Então, quando um obreiro tem uma vida de oração, ele vive não mais algo de baixo, mas ele vive algo de cima. Então, a oração nos leva a experiências mais profundas com Deus. Uau. Uau. E eu tive muita experiência através do poder da oração. Coisa terrível. Coisa terrível. A oração não mexe com coisa física, com coisa terrena. Não nos leva a viver coisas terrenas, mas nos leva a viver aquilo que o céu tem preparado pra gente. Isso aí. Pastor, que chave poderosa. E a vida de oração, só para continuar, para a gente fechar, a vida de oração era tão importante que Moisés orou. Eliseu orava. Elias orava. Jesus, antes de ir para a cruz, orou. Tiago escreveu dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E para fechar, a vida de oração, ela nos leva para a excelência ministerial. A excelência ministerial. Porque um obreiro só é no púlpito aquilo que ele é no quarto de oração. Davi, eu tenho que bater palma para ele depois de uma aplicação dessa. Uau, uau. A oração nos leva à excelência ministerial. É por isso, pastor, que tem muita gente frustrada em cima do altar. Muita gente que está pregando não com o coração, mas com a boca. É por isso que tem muita gente frustrada em cima do altar. Uau. John Wesley orava 2 horas por dia. Leonardo Ravenhill orava 8 horas por dia. Dwight Lima Moody orava 4 horas por dia. Debaixo do altar de Moody tinha irmãs que oravam. Irmãs que oravam. Na medida que Moody pregava para a igreja, as irmãs que estavam debaixo do altar de Moody, isso tem na história do livro dele, orando. Ele pisava. Quando ele entendia que a ministração não estava fazendo efeito, ele batia o pé no altar e as irmãs intensificavam a oração. Deus, usa Moody. Deus, usa Moody. Deus, usa Moody. Porque a única coisa que pode abrir o céu para nós é o poder da oração. É o poder da oração. Poder da oração. Uau. Tá correto. É o poder da oração. Que aplicação, pastor? Ótimo, perfeito. Maravilha. Pastor, hoje em dia a gente se depara com uma frase que é o seguinte: antes do homem me ver, Deus, ele já me viu. Antes do pai, antes de alguém ver Davi no pasto, Deus já tinha visto ele. Antes de alguém ver Elias, Deus já tinha visto ele. Antes de alguém ver Eliseu, Deus já tinha visto ele. O que o senhor tem para falar sobre isso? Antes de um homem me ver, Deus, ele já me viu. Pastor, isso é uma realidade. Na Bíblia, as coisas passadas são sombra das futuras. Na Bíblia, as coisas passadas são sombra das futuras. Pedro escreveu dizendo assim que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do haja,
o pai já viu o filho na cruz. Porque antes do homem te ver, Deus já viu. O pai, antes de ver o filho, lá na cruz do Calvário, ele viu antes do haja. Porque Apocalipse 13, se eu não me engano, o autor escreveu dizendo que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e Pedro confirma essa fala. E a gente vê isso em Cristo. Porque se Cristo foi morto antes da fundação do mundo, é porque o pai já viu o filho na cruz. Eita. Deus é o único que nos vê antes do nosso resultado. Uau. Coisa Deus forte. é o único que nos vê antes do resultado. Isso é verdade. Pastor, vamos fazer o seguinte. Olha para a câmera aqui e fala. Repete essa palavra. Deus é o único que nos vê antes do resultado. Quando ninguém te vê, Deus já te viu. Telespectador, pega essa senha, porque isso aqui você não vê todo dia. Pega a chave. Pastor Josué, o que o senhor tem para falar para essa juventude aí, rebelde, para esses jovens rebeldes que querem sair da casa do pai antes da hora? Vamos lá. Existe 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas, que é da ovelha desgarrada, da dracma perdida e do filho pródigo. A dracma, a ovelha, ela se desgarrou. A dracma se perdeu. O filho decidiu ir embora. Correto. Pegou a herança, foi para casa do saiu da casa do pai. Pegou a herança e saiu da casa do pai. E foi para uma terra longínqua. Quando o dinheiro acaba, a fome chega, a única coisa que tem para ele é cuidar de porcos. Aí ele, olhando para os porcos, vai ver as bolotas dos porcos e vai dizer assim: na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Só que ele só vai lembrar do pão olhando para a bolota. Tá, espera aí. Então quer dizer que ele se arrependeu nessa hora de ter saído da casa do pai dele. Ele se arrependeu. Porque ele lembra, na casa de meu pai, a casa que eu saí, antes da hora, tinha pão em abundância. Agora tô eu aqui padecendo de fome. Só que ele só lembrou de pão quando ele viu bolota. Já tô entendendo. Fala de uma geração que trocou o pão por causa da bolota. Pastor, tô todo arrepiado com o senhor falando isso aí. Isso é muito forte. E a gente está vivendo um tempo de pessoas que estão trocando o pão do pai por causa da bolota do mundo. Só que só vai entender a gravidade do problema quem está vivendo esse problema. Quando ele entendeu que ele trocou pão por bolota, ele vai dizer: levantar-me-ei e vou ir ter com meu pai. E vou dizer, pai. Aí ele prepara um discurso lá no chiqueiro. E vai dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele está no chiqueiro montando esse discurso. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me receba como um dos seus trabalhadores. Antes dele chegar na casa do pai, o arrependimento chegou primeiro. Espera aí. Antes dele chegar na casa do pai, o arrependimento chegou primeiro? Aonde ele estava? Eita. Cuidando de porcos. Porque o inimigo é assim. O inimigo te oferece uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Mas dentro dessa falsa liberdade ele te prende. Só que a verdadeira liberdade só vai voltar para esse filho quando ele decide levantar e encontrar com seu pai. Então a gente está vivendo uma geração que está vivendo uma falsa liberdade. O mundo de droga, de bebida, de prostituição é uma falsa liberdade que nos está fazendo trocar pão por bolota. Mas nós estamos trocando bolotas por pão. Porque a gente merecia bolotas. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos dá pão. É tudo pela graça e a misericórdia de Deus. Tudo pela graça. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Uau. E é interessante que quando ele decide se levantar, com o discurso, dizendo, levantar-me-ei e vou ir ter com meu pai, dizendo, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, esse filho, ele tinha que ser apedrejado. Porque para morrer apedrejado nesse tempo de Lucas 15 não era só adultério, era quebra de mandamento. Quebra de mandamento. E um dos mandamentos é honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. a terra.
Ele quebrou esse mandamento. Esse filho, se ele voltasse para a comunidade, que ele fez isso com o pai, pegou a herança antes do luto do pai, ele estava correndo risco de vida. Só que o texto bíblico diz que o pai já estava esperando o filho na porta. Ou seja, o pai sabia que o filho corria risco de vida, mas ele foi para a porta esperar o filho, dizendo, já que meu filho está correndo risco de vida, eu vou para a porta ver ele voltar. Porque antes que o assassino pegue a pedra para matar meu filho, eu tenho um abraço. Antes de alguém mate o meu filho, o pai vai lá dar um abraço. Porque os inimigos têm pedra, mas o pai tem abraço. Pega a chave, telespectador. Meu Deus, o mundo tá com a pedra, mas o pai abraça. O pai abraça. Uau. O pai abraça. Pastor, sim. O que o senhor tem para falar sobre esse abraço do pai? Pastor, quando o pai abraça o filho, os céus vai chegar e o pai vai dizer assim, ó, traga anel, sandálias, roupa nova. Correto. Lucas 15, 23 está escrito assim, mata um bezerro cevado. Mata um bezerro cevado. No 23 está escrito, porque o meu filho estava morto e reviveu. Aí o 24 vai dizer, estava perdido e foi achado. O abraço do pai foi o abraço que revelou o amor do pai. E nesse abraço o pai vai dizer assim, mata o bezerro cevado. O bezerro só morre depois que o pai abraça o filho. E esse bezerro aqui é Cristo. Estávamos maltrapilho, sem aliança com o pai. Eita! Descalço. Porque no tempo de Lucas 15, quem ficava descalço era o escravo. Aí o pai eterno nos abraçou e ofereceu o seu filho como bezerro cevado para nos receber novamente. Aleluia. O abraço do pai revela o amor de Deus e a misericórdia de Jesus como aquele bezerro cevado. E mesmo o filho pecando contra o pai, desonrando o mandamento bíblico, o pai aceita ele de volta com os braços abertos. Com os braços abertos. Isso é um símbolo da misericórdia de Deus com a humanidade. E esse negócio de bezerro cevado e de morte de bezerro, de morte de cordeiro, não começou no Novo Testamento, não. Começou no Velho. Quando o homem peca, Deus mata o animal, cobre o pecado de Adão. Gideão, para entender o chamado de Deus, o anjo vai encontrar com ele. Quando o anjo revela para Gideão o chamado de Deus para ele, ele vai dizer assim, ó, se foi Deus que me chamou para essa função, eu vou dentro da minha casa, vou pegar uma oferta, e se foi Deus, você não vai se apartar daqui. Aí o anjo fica esperando Gideão. Gideão vai dentro de casa, Davi, pega um carneiro, mata e traz para o anjo um carneiro, uma panela de guisado e põe-se em fermento. Aí o anjo vai olhar para Gideão e vai dizer assim, coloca em cima dessa pedra. Quando Gideão coloca o carneiro em cima da pedra, o anjo encosta o cajado, some o carneiro, some o guisado e some os pães. Por que o carneiro de Gideão sumiu? Porque o carneiro de Gideão tem resultados momentâneos. Mas vai vir um cordeiro que o resultado será eterno. Eita. O carneiro de Gideão tem resultado momentâneo, mas vai vir um cordeiro de Deus que o resultado será eterno. Porque na Bíblia as coisas passadas são sombra das futuras. Uau, uau. Que aplicação, cara. O animal que morreu no Éden estava apontando para Cristo. O carneiro de Gideão estava apontando para Cristo. O bezerro cevado que o pai do filho pródigo matou estava apontando para Cristo. Correto. Porque tudo se resume em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Cristo é a chave da Bíblia. Eita. Cristo é a chave central da Bíblia. Pastor Josué, o senhor lembra quando Deus ele manda Abraão pegar Isaac, filho amado, o coração de Abraão, e levar para o monte para sacrificar? Por que Deus, às vezes, ele pede para a gente renunciar aquilo que a gente mais ama?
Pergunta muito boa, pastor. Deus, ele quer saber aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração. Tem uma parábola que Jesus chamou um jovem viu Jesus fazendo milagres, curas, pregando com autoridade. E Jesus falou com ele assim, me segue. Ele falou assim, Senhor, eu tenho muita vontade de te seguir, mas eu vou esperar meu pai morrer para te seguir. Jesus olhou para ele e falou assim, deixe os mortos sepultar os mortos. Correto. Deus pediu esse sacrifício para Abraão, para saber aonde estava o coração de Abraão. Se estava naquilo que ele mais ama ou estava em Deus. Ou estava Acertei, em Deus. pastor? Isso aí, justamente. E tem uma pérola aqui. Que essa pérola, ela morre lá no Novo Testamento. A gente vai entender ela no Novo Testamento. Porque quando Abraão subiu para cima do Moriá com Isaac e apareceu o carneiro, antes do carneiro aparecer, Isaac olhou para Abraão e falou assim, pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão falou assim, Deus proverá. Porque Abraão não sabia aonde estava o cordeiro. Abraão não sabia, os patriarcas não sabiam, Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, não sabia, Salomão, que foi o homem da sabedoria, não sabia, Eita, Daniel, que eu já tô foi entendendo. um dos homens mais usados da Bíblia, não sabia, Ezequiel, que foi o profeta das visões, não sabia, Oséias não sabia, o profeta boiadeiro não sabia, mas apareceu um profeta pregando no deserto da Judéia. Ninguém sabia onde estava o cordeiro. Abraão não sabia. Esse profeta respondeu a pergunta de Isaac, lá no Gênesis. João Batista olhou para Cristo e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que Isaac fez para Abraão, em cima do Moriá, e Abraão não sabia onde estava, João Batista respondeu olhando para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. Porque Cristo é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o cordeiro. Pastor, Ele é o Cordeiro. você tá diferente, hein, rapaz? Que é isso? O homem tá cheio. Pastor, eu vou fazer uma pergunta simples, mas de muito significado. Sim. Quem é Jesus pro pastor Josué Reis hoje? Pastor, Jesus, ele é tudo para mim. Jesus, ele é tudo. Jesus é o pão da vida, é a água da vida. Jesus é aquele que, pela sua infinita misericórdia, olhou para mim e nos elegeu para ministrar o seu santo evangelho. Então, Jesus, ele é a pessoa mais importante da minha vida. E logo depois a minha esposa, a minha filha. Jesus é aquele que muda a história do homem. Eu vim de uma família simples e Deus tem nos levado para ir para alguns lugares do Brasil para ministrar a sua santa palavra, não porque eu sou merecedor, mas pela a sua infinita misericórdia. Tem um texto que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, dizendo assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não houve por usurpação sem igual a Deus, Correto. mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Eu fico admirado com a pessoa de Cristo, porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus poderia chegar aqui e dizer, eu sou Cristo, aquele que está à direita do Pai. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Mesmo tendo o poder de um Deus, ele não fez isso. Ele se fez em forma de homem. Não tem como não amar Cristo. Cristo, ele é a coluna central da nossa fé. Se você parar para pensar, Cristo é tudo. Tudo. Ele é amor, ele é vida, ele é luz, ele é a própria palavra, ele é aquele que cura, que restitui, que capacita, que dá estrutura. Cristo é
tudo. Tudo, pastor. Muito. Colocação perfeita. Se você olhar para Cristo, você vai ver que Cristo é o símbolo da perfeição. Colocação perfeita. Perfeita. Ele é tudo que a gente não é. Ele é. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós somos igual a Cristo. E o nosso dever é seguir os mandamentos dele. Verdade. É seguir o exemplo dele. É seguir o exemplo que ele foi, a pessoa que ele foi na Terra. Mas a gente olha pra gente mesmo e a gente segue. Essa geração segue a Cristo. É verdade. Tenta ser como Cristo? Não. Porque se tentasse, as coisas seriam diferentes. Esse que é o erro da nossa geração. Botar referências em homens, Verdade. em coisas materiais, sabendo que Cristo deve ser o nosso símbolo, o nosso exemplo e a nossa referência. Muito forte. Pastor, e o podcast virou um podcast cristocêntrico, né? Então, já que a gente está falando de Cristo, existem 6 cidades no Antigo Testamento que eram chamadas cidades de refúgio. Existem 6 cidades que eram chamadas de cidade de refúgio. E essas cidades eram cidades aonde o homicida se refugiava. Se o homicida matava alguém sem intenção de matar, até que o sacerdote tomasse uma precaução ou que a condenação desse homicida acontecesse, ele era guardado na cidade de refúgio. Nessa cidade, o cobrador de sangue, que era o irmão da pessoa que foi morta, o aparente da pessoa que foi morta, que poderia também cobrar o sangue derramado do inocente. Então, esse homem que matou esse inocente ia para essa cidade de refúgio. E eu posso falar o nome de 2. Uma é Ramote Gileade, e a outra é Golã. E tem uma outra também chamada Siquém. Quando o homicida matava alguém, ele ia para a cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, o cobrador de sangue não poderia ir lá para cobrar o sangue do inocente. Cristo é a cidade de refúgio. Porque sem Cristo, nós iríamos ser mortos. Pastor, o senhor é fora do comum, cara. Sem Cristo, nós iríamos ser mortos. Mas Cristo foi a nossa cidade de refúgio. Eita. Merecíamos a morte, mas ele nos recebeu como um refúgio fiel. Um refúgio fiel. E falou, o cobrador de sangue não vai te matar enquanto você estiver envolvido em mim. Porque Cristo é a nossa cidade de refúgio. Espera. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Pastor, então tá, vamos puxar um gancho aí. Então por que tem muitas pessoas que buscam refúgio no homem, mas não em Cristo? Pastor, é porque é pessoas que ainda não conheceu a manifestação de Cristo. Porque quem de fato conhece a manifestação de Cristo, ele entende que só Cristo é poderoso para nos guardar. Quem não conheceu Cristo verdadeiramente, não entende que só Cristo é poderoso para nos guardar. Vamos lá. A mulher samaritana estava no poço, né? Jesus apareceu. Correto. E Jesus falou bem assim, dá-me um pouco dessa água. Ela olhou para ele e falou, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água de beber. Jesus olhou para ela e falou assim, se tu conheceras o dom de Deus, não seria eu que te pediria água. Mas você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Jesus vai se revelar para a mulher samaritana. Depois de um pouco de conversa, ela vai olhar para Jesus e vai dizer, vejo que tu és profeta. Mas ela só vai perceber que Jesus é profeta depois que ela para observar o que ele tem para falar. Existem pessoas que não entenderam ainda a pessoa de Cristo porque não deu liberdade para Cristo se manifestar. Porque quando Cristo se manifesta, é impossível você conhecer a pessoa de Cristo e não ser impactado por Cristo. Pastor, o senhor trouxe uma vertente muito boa. Essas pessoas ainda não entenderam qual que é a verdadeira manifestação de Cristo.
A manifestação de Cristo, a essência de Cristo. Quando Zaqueu entendeu a manifestação de Cristo, ele falou bem assim: se eu tenho defraudado algo de alguém, traga esse alguém aqui, que eu vou devolver 4 vezes mais. Eita. Quando Marta e Maria entendeu quem era Cristo, elas viram Jesus chamar Lázaro depois de 4 dias para fora. Quando o endemoniado de Gadara entendeu quem era Cristo, o texto bíblico diz que depois disso ele virou pregador. Porque todas as vezes que Cristo se manifesta e nós damos liberdade para Cristo se manifestar, nunca mais somos mais as mesmas pessoas. Caramba. Uau. Pastor, e Jesus chorou? Quando ele se depara com uma situação que o senhor já sabe qual é. O que o senhor tem para falar sobre isso? Tem uma pérola muito forte. Jesus não chorou, escuta isso, Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Essa eu nunca ouvi, cara. Eu quero ouvir agora. Jesus chorou por causa da consequência do pecado. Eita! Porque o salário do pecado é a Morte. Quando Jesus chegou e viu seu amigo morto, Jesus chorou por causa da consequência do pecado. Levou seu melhor amigo à morte. Por isso que Jesus chorou. Só que de repente, quando Jesus está chorando, ele mesmo chorando, vai dizer: Lázaro, sai para fora. Porque Jesus é o único que pode nos livrar do poder da morte, do pecado e do juízo. A palavra para Lázaro foi: Lázaro, saia para fora. Saia para fora. Deus, ele dá a palavra. Ele entrega a palavra. Mas é verdade que nós temos que tomar o posicionamento? Com certeza. Isso aqui é muito forte. Olha só. Existem coisas que nós temos que nos posicionar. Lázaro estava morto. Suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus. As suas irmãs tomaram a decisão por Lázaro, porque o morto não pode fazer nada. Concorda comigo? Concordo. Se um morto não pode fazer nada, ali foi uma causa impossível. Lázaro não tinha como fazer nada, estava morto. Ele ia fazer mais o quê? Mas Jesus chegou diante dessa sepultura e gritou morto. Porque Jesus é o único que pode abrir caminho aonde não tem caminho. Ele estava morto, Jesus chamou ele para fora, ele saiu e todos adoraram a Deus. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Até quando nós pensamos que não tem mais solução, estou morto, não tenho mais nem força para chamar ele, ele se manifesta e tira aquele ponto final, coloca uma vírgula e dá continuidade na nossa história. Jesus é o único que pode fazer isso. Jesus é o único que pode fazer isso. Já virou um podcast cristocêntrico. Não, aqui. já é desde Já o início. é, desde o início. Já é desde o início. Cristo aqui com força. Pastor, então vamos lá. Eu vou ser telespectador. O que eu aprendi é que a única pessoa que pode botar um ponto final ou uma vírgula na nossa história, na minha e na sua história, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Ele é o único que pode fazer isso. E isso é tão interessante. Estevão foi apedrejado, não foi? Foi. Para os inimigos de Estevão, para quem estava apedrejando Estevão, estava pensando que era um ponto final na vida de Ponto Estevão. final. As Cristo posta uma uau. Só que de uau. repente está escrito: e ele viu os céus abertos. Quando ele olha pra cima, ele se depara com os céus abertos. E tem um porém, hein? E tem um porém. À direita do Pai estava quem? Cristo. Eita! Para quem está apedrejando Estevão, está dizendo um ponto final. Matamos Estevão. Mas para Estevão estava apenas se iniciando um começo de uma longa eternidade. Uma eternidade infinita. Uau! Quem apedreja está achando que é o fim, está morrendo. Mas para Estevão, que está sendo apedrejado, está vendo o céu aberto. Estão apedrejando ele aqui, dizendo um ponto final. Só que ele vê o céu aberto. Porque para quem apedreja, é um ponto final. Mas para quem vê o céu aberto, é apenas uma vírgula. Eita! É uma eternidade. Uau, muito forte. Muito forte.
Pastor, ainda sobre Jesus e Lázaro, um símbolo de amizade, um símbolo de aliança. Porque quando Jesus viu Lázaro morto, Jesus ele chora. Sim. O que é para o Senhor um símbolo de amizade? Eu gosto de Cristo, porque João 13 está escrito assim. Eu posso ler aqui? Pode, só fica à para não vontade. ficar... Fica à vontade. João pastor, tá em 13, casa. João 13 está escrito assim. E tendo amado os seus, que estavam no mundo, os amou até o fim. Jesus é uma amizade tão fiel que Jesus é o único que nos ama até o fim. Jesus amou Lázaro até na morte. Ele estava morto, mas Jesus foi lá encontrar com seu amigo morto. Porque com Jesus, quando ele ama até o fim. E tendo amado os seus que estavam no mundo, João 13, os amou até o fim. Jesus vai mostrar o seu amor por Lázaro, não na vida, mas na morte. E ele provou isso para nós, que ele nos amou tanto na vida, como também na sua morte. E o amor maior, a demonstração de amor maior de Cristo para nós, não foi na sua vida, foi na sua morte. Porque ele foi o vivo que morreu para que os mortos voltassem à vida. Jesus nos amou até na sua morte. Uau. Pastor, que aplicação. Pastor, olha, estamos indo para o final da nossa entrevista. Maravilha. Tá? Foi uma honra estar te prazer. Entrevistando. Tá? Maravilha. Foi uma honra. Tá? Muito obrigado pelo senhor ter atendido o nosso convite para estar aqui no nosso estúdio e dizer que você, telespectador, quer que o pastor Josué Reis volte? Manda aí nos comentários aí, volta pastor, volta pastor, volta pastor, que a gente vai trazer ele mais uma breve oportunidade, viu? Pastor, foi um prazer. Amém. Um abraço também para o pastor Rafael Neves. Glória a Deus. Meu amigo Davi. Um abraço para minha esposa, para minha filha, para minha mãe, para meu pai, meus irmãos, minha sogra e todos que estão acompanhando aí esse podcast. Pastor, foi um prazer imenso falar de Bíblia com o senhor. O senhor é uma máquina de Bíblia. Deus abençoe. Nem para tanto, né? Mas a gente tá aí porque Jesus entregou, a gente tem que exercer o papel que Cristo nos entregou, né? E eu tenho um recado para os jovens pregadores. Isso. Você que é jovem pregador, não desista do seu ministério. Ó, isso dá um corte, hein? Pastor, isso aqui vai virar um corte. Caleb, meu videomaker, vai virar um corte, hein? Você que é jovem pregador, não desista do seu ministério. Escute isso. Davi passou por uma preparação para ser rei. José passou por uma preparação para ser governador no Egito. O próprio Moisés passou por uma preparação para guiar o povo no deserto. Paulo passou por uma preparação para virar um dos maiores apóstolos. E Cristo passou por uma preparação de 18 anos antes de iniciar o seu ministério. Então esse tempo que parece ser um tempo de silêncio, de prova, de luta, é apenas o tempo da preparação de Deus para o seu ministério, para a sua vida ministerial. O seu começo pode ter sido pequeno, mas o teu último estágio crescerá em extremo. Eita, fechou com chave de ouro, hein? Maravilha. Glória a Deus. Pastor Josué. Tamo junto, honra, meu pastor. Muito obrigado. Um prazer. Muitíssimo obrigado mesmo. Deus em Cristo continue lhe abençoando. Em nome de Jesus. E você, telespectador do TendaCast, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Ó, vamos lá. Você ainda que não segue a gente no Instagram, tá vendo esse QR Code aqui, ó, ele aqui em cima aqui, tá vendo? Se você estiver vendo o nosso podcast, essa entrevista, na sua televisão, pega o seu telefone, rapaz, não fica com preguiça não, levanta desse sofá, levanta dessa cama, dessa cadeira, pega o seu telefone, abre a sua câmera e escaneia ali o QR Code que você vai direto pro nosso Instagram. E é muito importante você estar no nosso Instagram, porque lá a gente deixa várias novidades sobre as nossas entrevistas, a gente sempre deixa os nossos seguidores por dentro de tudo, com antecedência, viu? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, que Deus em Cristo lhe abençoe.